No meio desse ano, nós, fãs de Shumatsu, tivemos uma grata surpresa, o anúncio de um novo spin-off situado na cronologia do nosso querido mangá de deuses contra humanos, e ainda melhor, um spin-off que focasse não em um, mas em vários deuses no geral. Assim foi anunciado e surgiu o Gods Apocalypse, um mangá spin-off de Shumatsu que conta a história de um torneio que passou por baixo das cortinas do Valhalla, um torneio entre deuses para decidir quem vai pegar a última vaga para o Ragnarok. E estamos aqui hoje para analisar como foi o início desse mangá, para analisar a primeira luta da primeira rodada entre o deus do sol egípcio Hauraket versus o semideus celta Cuchulainn. Bom, antes de analisarmos a primeira rodada do mangá, por que não damos uma olhada em seus criadores? Bom, nosso Record of Ragnarok, The Apocalypse of the Gods, ou Shumatsu no Valkyrie Kinden Kamigami no Apocalypse, tem a história feita por Otsuhiko Naruse, que de mangás prévios tem apenas um mangá chamado Momotaro Koroshitaro, ou Momotaro Slayer, e o seu artista é Ipei Okamoto, que pelo que eu pesquisei é um completo novato no quesito desenhar mangás do calibre de Gods Apocalypse, mas ele já foi artista da revista Kokoro Comic sob o nome de Neko King, e também contribuiu para o design de um jogo gacha chamado Tsuchigeko. E quanto ao staff original de Shumatsu, eu não achei nenhum local dizendo que o Umemura e o Takumi Fukui estão na staff de Gods Apocalypse. Na capa do volume 1, eles são apenas creditados como os autores do produto original, Shumatsu, o que é suspeito, visto que o Umemura, pelo menos, sempre foi acreditado na história dos spin-offs de Shumatsu, tanto do Lubu quanto do Jack. Porém, o conjunto Ajishika está ao lado de Ipei Okamoto como responsável pela arte, o que eu suponho, e aí é só uma opinião minha, que seja pois eles são os responsáveis pelo design dos personagens. Falando em design, então vamos para os pontos que eu vou analisar nesse vídeo, que são os três pilares básicos que eu analiso sempre: a arte, a narrativa e os personagens. Mas como esse mangá é um spin-off de Shumatsu e agrega muito à lore do nosso mangá, eu vou adicionar também a categoria miscelânea, para comentar sobre temas e tópicos que esse mangá vai levantar durante a análise, mas que não tangem necessariamente a escrita, mas que eu ainda assim quero comentar. Como o objetivo é analisar a luta completa de Hauraket vs Cuchulainn, o vídeo irá analisar os capítulos 1 até o capítulo 4, já que o capítulo 5, por mais que tenha ali uma conclusão do posterior da luta, se foca muito mais na introdução de personagens da segunda batalha, então vai ficar analisado ali pro futuro. Então, sem mais demoras, vamos lá pro ponto de arte. Disparadamente o pior ponto... Não, talvez não seja o pior, pra você ver o nível que essa rodada apresentou, né? Mas certamente é o mais gritante aos olhos. Eu não sou nenhum especialista em arte e, sinceramente, os meus conhecimentos técnicos quando o assunto é pintura, arte, character design e anatomia são baixos pra caramba. Eu não sou nenhum especialista, mas eu também não preciso ficar elaborando porque a arte desse mangá é ruim, né? É bem simples de notar isso se você pegar e comparar com Shumatsu, que claro, alguns podem dizer que é uma comparação injusta porque Shumatsu é lindo, né? O conjunto Ajishika faz um excelente trabalho no mangá original, mas o Gods Apocalypse passa até um tom de amadorismo nos seus traços. O Hermes e o Ares, talvez por serem razoavelmente mais simples de design e expressões, não demonstram uma diferença gritante, né? Mas agora, os Zeus, meus amigos, absolutamente todo o quadro dos Zeus nesse mangá é deformado. Ele não passa a sensação só velho frágil, né, que ele tinha antes e que tem na forma velha. Não, ele parece que, sei lá, o Adam socou a cara dele prematuramente e ele virou essa coisa aí que tá na tela. E não é só a cara dos personagens. Um grande problema da arte desse mangá ocorre também nas lutas, que é tipo o grande foco dessa história, né? Olha esse quadro do Ra desviando dos golpes do Cuchulainn, cara. Isso vai além do amador. Não tem nenhuma rachura indicando a movimentação do Ra, são só PNGs dele parados. Se não tem nenhum balão indicando ele dizendo que ele desviou, você não ia saber, porque não dá pra supor que ele realmente tá desviando de algo olhando pra essa imagem. E já falando em balão, por incrível que pareça, Gods Apocalypse conseguiu errar até mesmo nos balões de fala dos personagens. Tem algumas vezes que os balões nem tem ali o rabinho deles pra demonstrar quem tá falando. E você poderia falar sim que é óbvio quem tá falando, né? Mas não é. Tipo, ok, aí tem o Cuchulainn de destaque na tela, então você supõe que é ele por essa denotação visual. E o contexto e o conteúdo da fala, né, também meio que indicam isso. Mas tem que se lembrar que tem uma narradora nessa luta, chamada Jar, e ela está narrando a luta. Isso aí é um painel espinhado, gritando. E poderia muito bem ser a narradora narrando a luta. Tanto que se for pegar Shumatsu, é super comum o Raiden falar sem ele estar no quadro ou na composição da página. Só que o mangá sabe que isso pode gerar confusão, e diferente de Gods Apocalypse, eles colocam não só a rabetilha do balão de fala quando é de algum personagem no quadro, como as falas do Raiden têm uma estrutura de balão de texto própria pro leitor
sempre saber que é ele que tá falando. Um dos grandes problemas desse mangá também é que ele é um spin-off de Shumatsu. Eu ainda vou comentar os aspectos narrativos disso, mas se fixando na arte, né, além de ter o evidente problema de ele ser sempre comparado com um mangá que é dezenas de vezes visualmente mais bonito que ele, ainda tem um problema que Gods of Apocalypse parte do pressuposto que você, leitor, já leu Shumatsu antes. Ignorando os aspectos narrativos que se levantam e se focando em como essa decisão artística impacta a arte, a gente tem, por exemplo, uma quantidade considerável de quadros do Zeus, onde ele do mais absoluto nada vai da forma magra para forma musculosa, sem um impacto nisso e sem uma preparação. Isso é justamente porque o mangá supõe que você já leu o original e sabe que o Zeus fica musculoso, então o mangá nem dá um enfoque pra isso, né? Só que, ok, não quer dar enfoque narrativo, não dá, mas pelo amor de Deus, não tem como o Zeus ir da forma magrela pra forma musculosa do nada, em uma virada de página. Não tem ali um quadro de transição pra gente ter uma noção que ele tá se transformando e quando a página virar ele fica musculoso, não tem sequer um enfoque nos músculos dele crescendo. Não tem nada, ele só cresceu e deu, e isso acontece, várias vezes no mangá. E eu posso estar aqui descendo a linha nesse mangá, mas apesar da arte dele ser horrenda, ele tem sim alguns momentos, pouquíssimos, mas alguns de uma arte boa. Algumas vezes ele faz um bom uso de virada de página, como na aparição do Shulaim pra falar com Zeus, por exemplo, e um grande destaque são as suas splash pages, ou as suas páginas de impacto, né, que quando são feitas ali com destaque e com tempo, são bem bonitas de fato. O problema é que de nada adianta você ter 3 ou 4 páginas bonitas e ter 30 páginas porcas. Isso é o sinal de que o artista ainda é iniciante e tá evoluindo seu traço, porque quando ele tem tempo pra focar, ele consegue fazer algo minimamente bom e bonito, especialmente com o uso do preto e branco e do contraste das cores, quando uma página ali demanda mais atenção. Agora, quando é ali o cotidiano do mangá, né, as páginas de conexão entre cenas, conversa entre personagens, páginas de luta no geral, né, ele simplesmente não consegue entregar. Um ótimo exemplo de como a arte desse mangá é errada, desde o traço até a composição da página, é em um momento que ocorre no final do capítulo 3, eu vou usar aqui de exemplo geral. Para demonstrar o tédio dos deuses, o mangá faz um painel gigante de vários deuses bocejando, um painel que pelo jeito que é desenhado com esse efeito branco no fundo, mal dá pra ver os deuses com essa cara de tédio. Dá pra ver um ou dois e o resto é muito ruim de ver. Essa era uma cena que era pra ter ali algum impacto, né, visto que era a reação geral da plateia após ver o Shulaim tomando uma surra do Ra, pra demonstrar como a plateia tava, né, ao ver a disparidade de força entre esses dois personagens. Mas ao invés de mostrar reações individuais e um destaque, sei lá, em algum deus com tédio, faz isso aí, um quadro gigante que não passa nada da mensagem que ele quer passar. Ao invés disso, ele poderia ter feito deuses randoms reagindo individualmente. Esses mesmos da plateia, não precisa ser nenhum personagem específico, mas com uma composição de página melhor, dando enfoque hora no bocejo, depois de outros deuses do lado reagindo com tédio, dando tempo para a cena respirar e ter ali uma construção necessária para passar a ideia que a cena queria para nós leitores. Mas como o mangá não consegue fazer isso, ele tem que reafirmar que os deuses estão com tédio por meio de diversos diálogos explícitos pra caramba, né? Simplesmente muito ruim. E aproveitando que estamos aqui no meio do vídeo e ainda não entramos nas nuances de narrativa e escrita, me deixa te lembrar de dar like, se inscrever e hypar o vídeo se você estiver gostando da análise. Como você deve bem saber, essas análises dão muito trabalho para se fazer, então se você quer que o canal continue com elas, só tem uma forma, cara. Tem que apoiar o canal dando like, hypando para mais gente ver e, claro, se inscrevendo para ajudar o canal a crescer ainda mais. E se tu gosta muito do conteúdo do canal e quer apoiar mais ainda, considere se tornar membro do canal. As recompensas para os 3 níveis estão aí na tela e nos próximos meses os membros terão bastante conteúdo exclusivo para eles. Bom, sem mais enrolação, vamos então analisar o que seria aí, né, o coração da história, a narrativa. A arte do mangá sim pode ser ruim, isso pode sim afastar leitores iniciais, mas se tem algo que é irresoluto na arte de escrever histórias, é que a narrativa é o ponto central de uma história. De nada adianta uma arte super bonita se você não tem narrativa, assim como uma excelente narrativa pode salvar uma arte feia. Mas será que Gods of Apocalypse segue esse rumo? Bom, vamos começar essa análise de maneira temporal, né? Como o capítulo 1 dessa luta e do mangá começa. O começo, obviamente, é muito importante pro mangá, então errar no começo é um problema e bem eu não posso dizer que o mangá acertou. Bom, as primeiras páginas de um mangá são muito, mas muito importantes. São nelas que o mangá tem que comprar a atenção do leitor. E as primeiras páginas de Gods Apocalypse já comprovam que a intenção desse mangá não é nem um pouco ele ser uma história à parte. Ao contrário, ele se baseia e se escora totalmente em Shumatsu, como eu falei no ponto da arte, né, com o tópico dos Zeus e a sua transformação musculosa. Essa decisão também afeta a narrativa, porque o mangá começa no conselho que anunciou Ragnarok sem qualquer tipo de contexto ou explicação. E logo depois vem uma transição muito repentina e brusca
brusca para um novo conselho, que é um conselho que toma boa parte desse capítulo 1, o que é bem ruim. O conselho do Ragnarok e o do Apocalipse não tem nenhuma diferença visual, e se não fosse pela denotação de passagem de tempo, pela composição bem no canto da página, um leitor menos atento nem notaria isso, até ficar evidente pelo contexto das falas. Só aí já indica um começo fraco, sem impacto nenhum, que só vai direto ao ponto do que tem que ter, que é ir direto ao plot do Apocalipse, né, do torneio. O início melhor com certeza poderia ser feito, por exemplo, dando mais destaque ao Shulain, coisa que ele teve ali uma página colorida pra ele no começo. Aqui seria muito, mas muito melhor se o leitor não fosse jogado no conselho do Apocalipse do nada, e sim se ele entrasse no conselho por meio da visão do Shulain. Assim, não só a transição seria menos brusca, como também já geraria uma perspectiva de leitor-personagem que auxilia na empatia, coisa que eu vou comentar mais pra frente e é muito importante. Não quero ficar comparando com o Shumatsu o tempo todo, mas temos basicamente isso com a Brunhilde no conselho do Ragnarok. Por exemplo, o mangá não simplesmente joga a gente no conselho do Ragnarok, a gente entra no conselho com o passar das pegadas da Brunhilde no corredor. Então é um ótimo exemplo de início e que no Apocalipse ele peca bastante. Eu já queria tratar aqui do grande elefante da sala, que é a existência desse Apocalipse dos deuses. Vamos lá, vamos ser bem sinceros aqui, né? Em algum momento a obra original tinha dado a entender que existiu antes do Ragnarok um torneio de deuses contra deuses? Não mesmo, né? Isso é clara e evidentemente um retcon dos maiores que tem. Pra quem não sabe, retcon ou retroactive continuity é o ato narrativo de você alterar fatos previamente estabelecidos na continuidade de uma história. E dentre muitos dos seus motivos, um é exatamente o caso de God's Apocalypse, para acomodar alguns aspectos em sequências e outros trabalhos derivados que não seriam plausíveis com as regras estabelecidas na narrativa original. Agora, retcon é necessariamente algo ruim? Bom, sem dúvidas a mudança brusca de algum fato estabelecido é bem ruim pro leitor. Isso tende a quebrar não só a sua suspensão de descrença, como especialmente a sua imersão na história. Eu mesmo, como fã de Shumatsu, acho bizarro pensar que antes do Ragnarok teve um torneio de deuses que ninguém falou nada sobre na história original até agora. O quão brusca é essa mudança, de fato, é bem subjetivo e varia de leitor para leitor. Mas pegando o contexto do mangá, evidentemente, quanto maior o evento que esse retcon gera, maior deveriam ser as pistas para sua existência. E o Apocalipse tem um impacto tremendo, absurdo na lore, e tem pistas zero sobre a sua existência, então pra mim já é uma decisão terrível por si só. Mas ok, o fato de ser um retcon muito ruim não faz com que tudo que possa ser gerado por esse retcon seja ruim. Às vezes você é obrigado a fazer um retcon pra ajustar uma linha narrativa e no final compensar esse retcon, né? Então vamos seguir a análise com a espinha dorsal dessa história. Toda a história tem, ou deveria ter, né, uma mensagem principal. O que ela quer passar? Que ensinamentos ela quer ensinar? Qual a mensagem por trás dessas lutas? Não só uma luta em si deveria ter um significado, uma simbologia, mas o mangá no geral deveria rumar para uma conclusão. E para isso ela tem que ter uma linha dorsal. E essa linha dorsal para mim é bem apresentada no capítulo 1, os Alter Gods, ou Deuses do Céu Exterior, um outro retcon inclusive, mas que pode gerar boas coisas. A existência dos Alter Gods foi comentada algumas vezes, tanto no capítulo 1 quanto nos capítulos posteriores, e somado com o plot de que o vencedor do Apocalipse vai poder adicionar uma cláusula no Valhalla, é uma ótima oportunidade narrativa para conectar todos esses personagens a um único tema, o que é ser um deus. Os Alter Gods são deuses que lutam por si apenas, eles não seguem regras, e existir uma cláusula como recompensa é exatamente o tipo de motivação para você usar e explicar as personalidades e objetivos que cada um deles quer frente a essa sociedade de deuses que pode expurgá-los e expulsá-los e querer moldá-los, né? Por que o Shulain quer vencer e o que ele faria com essa cláusula? O que os outros personagens querem? A existência dessa cláusula pode, não só pode, como deve ser um motivador para nós leitores entendermos quais são os seus objetivos, motivações e a personalidade de cada personagem. E juntando todos eles com a cláusula e o que é ser um Alter God, essa deveria ser a linha dorsal do mangá. Eu falarei mais no ponto de personagens, de como Ra e Shulain se conectam a essa espinha dorsal, mas antes disso, nós como leitores deveríamos estar habituados às suas presenças e características, e isso o mangá faz bizarramente mal. Tanto Ra quanto Shulain recebem do absoluto nada uma página de exposição muito bizarra. O Ra aparece pros Zeus e bam, página de exposição do Ra do nada. O Shulain entra na arena e bam, página de exposição. Essas informações não são nos entregues de maneira orgânica na história, elas são jogadas na cara do leitor. E um dos motivos disso pode ser sim porque esse mangá é bem rushado e essa luta inicial quis impactar de maneira rápida e agressiva o leitor. Mas pelo amor, que botasse essas páginas pelo menos na entrada deles na arena, que inclusive é super enxoxo e carece de realmente impacto ou informação. Tá aí onde a exposição é aceitável e genuína, já que a Jar, como narradora, literalmente tem que expor informações para a plateia dentro da narrativa, e portanto é muito mais factível existir uma exposição para o leitor também.
bem. Esse tipo de decisão, com início ruim, apresentação ruim, personagens ruins, só dá a impressão que Gods Apocalypse é um Shumatsu no Valkyrie da série B mesmo, e até mesmo a escrita básica de como nós leitores devemos nos sentir frente a esse personagem demonstra isso. Vocês querem ver? Certo, todos sabemos que o primeiro combate tem a dinâmica do underdog, um personagem que é absolutamente mais poderoso tá enfrentando um cara que ali é um desconhecido, né, aparentemente muito mais fraco. Em Shumatsu, temos muito disso no round 3, então vamos comparar os personagens, não é mesmo? Quais as técnicas de carisma aplicadas pro leitor gostar do Sasaki logo na sua entrada? Bom, ele já vem em um momento que o leitor tá fragilizado, né, que é a morte do Adão, e vem demonstrando confiança, absolutidez, mas também humildade, representado pelo ato de ele comer e beber de maneira humilde, né, comendo do chão e bebendo leite de vaca. Não só é uma introdução que o leitor fala, ah, que cara divertido, como também faz com que a gente sinta simpatia por ele. Some isso com a revelação que o Sasaki tá com uma aparência velha, gerando curiosidade no leitor e expectativa, e temos uma ótima introdução que gera empatia pro leitor. E o Shulain tem algo assim? Não, absolutamente não. As suas únicas técnicas de empatia mesmo são, bom, ele é um personagem confiante, né, ele chega ali pra desafiar os Zeus, o que, ok, é alguma coisa, alguns podem se conectar, né, mas não é o suficiente. Ele também despreza os deuses, coisa que, ok, alguns leitores podem se sentir representados, mas dentro do mangá Gods Apocalypse não teve nenhuma preparação pra gente se sentir assim pelos deuses também, e ele tem o cachorro dele, que não ironicamente é uma técnica de empatia, ele tem ali um doguinho, né, que é um parceiro dele, e que demonstra que ele é uma persona amigável, e que muita gente gosta, né, de cachorros, então gera ali uma simpatia por ele. Agora, isso chega perto da apresentação do Sasaki? É claro, empatia é subjetiva, mas se você pegou todos os pontos, né, fica evidente que o Shulain, mesmo em 4 capítulos, pouco demonstrou pra nós, leitores, realmente nós termos alguma empatia por ele. E se torcemos por ele, ou é porque a gente não gosta do Ra, ou é por algum motivo muito superficial, tipo gostar do design dele ou da figura mitológica. Isso se dá também porque a luta decide não explorar nada do personagem, só fazendo promessas pro futuro, o que é outro problema que eu vou abordar mais pra frente. E quanto ao Ra, no sentido de ser antipático, ele realmente é bastante, ele é bem arrogante e certamente muitos leitores vão desgostar dele, mas não vejo nada que vá além disso, né, que vá além do personagem ser só um personagem arrogante. Pra não ficar só criticando e pra também já arrumar pro final da análise da narrativa, né, alguns pontos positivos que eu vejo é em já mostrar a lista do torneio. Esse é um acerto que o mangá original também faz, pois ao mostrar a lista já com os nomes, você cria ali uma expectativa pros leitores sem deixar eles no vazio. Você dá os nomes e vai lentamente apresentando os personagens pouco a pouco na história. Entretanto, eu vejo várias das apresentações dos personagens nesse mangá sendo fraquíssimas. Alguns com mais destaque, especialmente no capítulo 1, e elas são muito boas, como a Morrigan, o Subukong, ou o próprio Kushulain ali mais ou menos. Agora tem outros que são, ou deveriam ser, né, relevantes pro mangá, como o Suzaku ou o Neza, que aparecem e mal tem uma introdução marcante, coisa que é essencial para um personagem que supostamente deveria ser importante para a história. E a luta em si é bem normal, ela tem ali um ciclo de tentativa e erro bem xoxo nos capítulos 2 e 3, né, especialmente no 2, e aposta bastante nessa dinâmica do underdog, que não funciona pela falta de empatia e conexão do leitor com o Kushulain. Nós já sabemos que ele vai vencer, então pelo menos nos faça querer ver isso, né, mas existe pouco trabalho para que o leitor de fato sinta empatia pelo Kushulain para realmente querer ver ele ganhando. Mas tem sim um acerto nessa reta final dessa luta, que eu diria que é o capítulo 4 num todo, focalizado na Gaelbolg, a arma suprema do Kushulain. A estrutura inteira do capítulo 4 é focada numa subversão da expectativa do leitor. Ele começa introduzindo o que é a lenda do Kushulain e da Gaelbolg e denota que 1. Ela é a lança maldita que sempre acerta e mata, e 2. A batalha acabaria dali a 5 segundos. E baseado nessas duas informações, o capítulo brinca com a expectativa do leitor, fazendo ele achar que o Shulain errou o golpe, para mostrar que na realidade não, isso faz parte do golpe. E aí traz de novo os dizeres da lança maldita que sempre acerta e mata, reforçando o que tinha estabelecido no começo do capítulo e fechando sua estrutura. Poderia ser uma subversão melhor, com mais páginas, mas por ser o final do volume 1, certamente o número de páginas possíveis para o capítulo ficou bem limitado. E entendo não ter mais preparo, e por incrível que pareça, não achei o capítulo 4 tão ruim assim. Mas é claro, o que muita gente deve estar querendo que eu fale é sobre a conclusão da luta, né? E é isso aí que eu já falei, a luta se baseia nessa questão do underdog, mas trabalha ela de forma muito porca. Todos já sabiam que o Kushulain ia ganhar, e todos sabiam que ele ia tirar algo da manga
pra vencer, e todos sabiam que aquela surra do Ra era ali só uma encenação do mangá pra impactar a vitória posterior do Kuchulain. E quando o leitor já sabe de tudo e consegue ver ali todas as cordinhas do teatro sendo puxadas, né, e principalmente quando o leitor não se importa com os personagens, aí sim que o final vai gerar um sentimento de frustração e certamente gera em todo o público. Agora, por que esses personagens não se conectam com os leitores? Pra descobrir isso, temos que analisar os personagens. Bom, o mangá não se obsta de apresentar e usar uma penca de personagens, tanto os originais dele, né, quanto os de Shumatsu original. Em relação ao Shumatsu original, alguns como os Zeus estão completamente exagerados. Eu não diria que o Zeus está descaracterizado aqui em God's Apocalypse, porque o traço dele de amar lutas realmente existe desde o começo. Mas o Zeus não é um maluco retardado que esse spin-off tá fazendo parecer o tempo todo. Ele é um personagem que ali em alguns momentos é calmo e realmente age como um velhinho ali, né, meio calmo, meio velho, meio doente, que é um negócio que acontece bastante em Shumatsu, pra falar a real. Já Hermes e Ares estão bons, mas a presença do Ares aqui gera mais um retcon, visto que ele não tava com o Hermes e o Zeus na rodada 1 do Ragnarok. Então, na teoria, ele não deveria estar acompanhando eles no Apocalipse. Mas, enfim, né. Quanto aos personagens originais, todos apresentados no capítulo 1 com algum destaque estão bem na fita, como Ahura Mazda, Morrigan e Sun Wukong, enquanto os que apareceram posteriormente com mais destaque, como Suzaku e Uzuki, carecem de uma apresentação mais impactante, mas isso também pode vir com o tempo sem muitos problemas. O Suzaku, por exemplo, é um personagem que é razoavelmente bem presente na luta como um telespectador, e isso já gera ali uma intimidade do leitor com o personagem. Agora, se focando nos personagens principais, né, o Kuchulain e o Haoraket, e como esses dois são rasos, e esse é o principal problema da luta. Pois é, eu já deixei bem claro no ponto de narrativa que Shulain e Ha não serem relacionáveis com o leitor faz com que a luta seja extremamente sem graça e especialmente sem propósito. Não há mensagem ou simbologia na luta, é só uma luta, e a luta pela luta não é interessante pra carregar a obra, porque ele não é uma arte boa, não tem uma coreografia boa, não tem poderes interessantes, não tem absolutamente nada que carregue essa luta pela luta, não é uma luta visualmente bonita. Kuchulain até levanta algumas questões interessantes, como o fato dele não se importar com ser chamado de semideus e que ele é só ele, mas o quanto disso é desenvolvido na luta? Quanto disso se conecta com potenciais motivações e objetivos do Shulain? Absolutamente nada, e isso se deve porque o mangá optou por apenas criar o interesse e o mistério por trás das origens e o passado do Kuchulain, especialmente após a sua grande demonstração de força no capítulo 4. E olha, isso é uma decisão difícil, mas não necessariamente errada. Você tentar engajar e fisgar o leitor, né, com pontos de interesse no começo da obra é realmente muito bom, mas você tem que dar um mínimo para que ele se interesse pelo momento atual do mangá também, coisa que o Kuchulain não faz. Seria melhor, na minha visão, já explorar parte dessa visão de mundo do Shulain em paralelo com o personagem do Ra e dar um mínimo de propósito pra luta, não necessariamente fazer ali uma grande antítese entre os dois, mas plantar sementes para uma linha dorsal que pode ser trabalhada durante o mangá, com o Shulain sendo um dos, se não o grande destaque dessa linha narrativa. Mas ao invés disso, nem sabemos direito por que o Shulain tá lutando e o que ele vai fazer caso ele ganhe a cláusula, ou seja, a gente não tem motivação pra ele lutar, e por isso é muito difícil se conectar com o personagem e torcer por ele. Ter essa motivação seria bom, pois geraria 1. Empatia pelo Kuchulain, 2. Geraria antipatia pelo Ra, por ele ser um babaca com o Shulain, né? 3. Isso daria uma motivação e base pro personagem principal logo no começo da história, criando um bom motivo pro leitor continuar lendo o mangá, e 4. Daria um fio condutor pra uma possível temática principal do spin-off. E por incrível que pareça, o Ra é um personagem que razoavelmente ele agregaria nisso, de ter motivações verossímeis, porque ele é alguém que se vê absoluto, se gaba de sua força e no final não consegue compensá-la, como o próprio Deus fala no capítulo 1, né? Quem fala demais deve bancar isso com a sua força. Ra quer vencer porque ele é um deus, ele deve vencer, e isso é ser um deus. Ele não precisa de muito mais explicações do que isso, porque a sua personalidade e comportamento já explicam isso. Agora o Shulain, que era pra ser o grande receptáculo desse contraste entre os dois, não agrega em nada na luta, mas infelizmente nada disso se cumpriu e enfim, não tem muito mais o que falar além do que eles poderiam ter sido e que infelizmente eles só foram, como eu falei, dois personagens bem rasos que não dá pra ficar tirando leite de pedra aqui. Antes de eu dar o meu parecer final da luta e o meu ranking de melhores capítulos, vamos para o ponto mais diferentão desse vídeo, a miscelânea. Muitos dos pontos que certamente vocês vão querer comentar aqui eu já comento na minha análise do capítulo 1 desse mangá que saiu há algum
tempo, mas ainda tá um super vídeo extremamente completo e sério, lá eu falo muita coisa pegando a raw original do mangá, com coisas que eu tenho certeza que você não sabia, explicando por exemplo a fundamentação dos Alter Gods e a hierarquia divina do Ra e muito mais. A única coisa desse vídeo que eu mudei de opinião, e fica aqui como oportunidade de correção, é que eu reclamo que a introdução do conceito de Alter God criou algumas incoerências meio absurdas. Algumas existem até hoje, pra falar a real. Por exemplo, como diabos o Buda não é um Alter God. Logo o cara que é dito pela Brunilde como a pessoa que mais odeia os deuses em todo Valhalla. Como Susanoo não é um Alter God. Ele literalmente foi exilado do panteão dele por motivos pessoais e é um cara que não aceita ordens de ninguém. Mas um que se salvou e mora aí na minha correção, né, é o Indra, que no vídeo eu citei que não fazia sentido ele ser um Alter God e de fato não faz. Mas ele muito provavelmente não é um Alter God. Isso porque nesse vídeo eu tava achando que todos do Apocalipse eram Alter Gods, mas vocês me corrigiram nos comentários dizendo que de fato o mangá comenta que a maioria é, mais da metade, né, mas não todos da lista são. E o Indra provavelmente não é, pois os parceiros do Indra ali, né, tipo o Brahma e o próprio Shiva, dizem que seria ruim um Alter God ganhar, implicando que o Indra não seria um Alter God. Outro tópico é sobre o fato dos Zeus não estar na lista, né? Isso é objeto de muitas teorias e dúvidas, e certamente se tornará um plot point a ser abordado no futuro. Relendo a luta, uma coisa que eu percebi é que os Zeus próprios citam que o Apocalipse é o torneio para decidir quem é o deus mais forte. Então, quem sabe, ele, do jeito que é um velho safado, né, meio que vai tomar a vaga por meio que se intrometer no torneio e vencer, tomando o título de mais forte para si. É uma possibilidade que eu pensei, mas eu também vejo a entrada dos Zeus no Ragnarok como uma consequência da cláusula do Valhalla. O que seria bem broxante, pois seria a motivação principal do mangá, justificando um fato que não precisava de justificativa sem a existência do mangá. E só pra não deixar passar, aqui no canal eu falo muito de power scaling de personagens e muitos me perguntam o que eu acho da força do Kushulain e do Ra. E bom, eu ainda quero fazer um vídeo mais detalhado disso num futuro, mas nessa luta até agora não tivemos nenhuma escala direta de que Shulain e Ra podem estar nas escalas do Ragnarok, que pra quem não sabe eu considero planetário e FTL, baseado nos argumentos dos vídeos que eu tô colocando aí na tela e nos cards. A única escala direta mesmo é o Gaelbolg, que o Ares não vê, então entraria numa escala bem simples do Ragnarok com o Meteor Jabs dos Zeus, mas o Gaelbolg em si não escala a velocidade do Shulain, apenas o golpe. Agora, se você se basear na narrativa, é bem óbvio que eles dois estariam tanto na escala de velocidade quanto na de AP, já que várias vezes os personagens do próprio Ragnarok, como o Zeus, o Shiva ou o Hermes, que não é do Ragnarok, mas tá ali olhando o Ragnarok o tempo todo, né, acham os golpes do Shulain ou do Ra rápidos ou poderosos. E se eles fossem um abismo de distância de dos personagens do Ragnarok, por lógico, eles não deveriam achar o golpe tão rápido ou tão poderoso. E por fim, o futuro. O que esperar do futuro desse mangá? Olha, isso será respondido nos próximos meses, pois atualmente estamos bem no comecinho de Prometheus vs Wukong, e apesar do foco do vídeo não ser esse, tenho bastante empolgação para ver a luta desses dois, pois finalmente vejo uma boa oportunidade de mangá começar a entrar nos trilhos e traçar aí uma linha narrativa pro que ele quer construir de mensagem, como Sun Wukong e especialmente o Prometheus sendo bons catalisadores para isso. E quanto à luta do semideus indomável versus o deus absoluto incontrolável, bom, como deu pra ver, eu achei ela bem ruim, essa é a realidade. Sem propósito, sem significado, fruto do que parece ser só uma obra caça-níquel, e com personagens extremamente rasos. Essa luta é uma lástima e um péssimo começo pro mangá, que eu espero que melhore com o tempo. Enquanto eu tô falando, tá passando aí a ordem dos piores aos melhores capítulos dessa luta pra mim. E também, é claro, não posso esquecer de dar a nota para essa luta, e por enquanto meio que do mangá inteiro, né, que analisando ao todo e todos os comentários falados, a arte de baixíssimo nível, a narrativa com muitos erros explícitos e os personagens rasos, não me dá outra escolha senão dar uma nota de 4 de 10. Agora eu quero saber de você, o que acha dessa luta de Shulain versus Ra? Você gosta dela ou assim como eu acha que é um péssimo começo para esse mangá? Quer saber o quão fortes esses dois são em comparação com Ragnarok? Então te convido a passar no canal amanhã ao meio-dia, pois eu vou lançar o meu ranking atualizado de força e sim, Kushulain, o semideus indomável, e Hauraket, o deus do sol incontrolável, estarão no ranking também, no vídeo que vai concluir a semana especial de 3.000 inscritos aqui do canal. Como sempre, o agradecimento aos boosters do server do Discord e aos membros General de Guerra Pedrinho, Suzy, Falha TV e Imperadores Celestiais Evan Enchantress e Crow Valley por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.